Aleluia, glória a Deus. Vamos começar mais um culto de celebração ao nosso Deus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Para nós é uma alegria muito grande poder entrar na sua casa com esse culto por meio dos canais digitais da igreja. Eu queria que você convidasse as pessoas, se você estiver sozinho aí, convide as pessoas da sua casa para estar com você. Se você puder dar a mão para essa pessoa, vamos orar, vamos dar início a esse culto. Pai, ó Senhor, o Senhor nosso Deus, o Senhor nosso Pai. Deus, nós começamos esse culto rendendo honras e glória e louvor e majestade ao Senhor. Deus, toma o teu lugar de honra. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas o Senhor não se manifesta em todos os lugares. Ó Pai, nós pedimos ao Senhor a manifestação, ó Pai, sobre esse ambiente. Nós pedimos a manifestação do Senhor sobre cada casa, sobre cada lar. Pai, nós pedimos a intervenção do Teu Espírito, ó Pai, num ambiente onde o Senhor está sendo adorado, e a intervenção do Senhor em cada coração. Ó Deus, que o Teu Espírito possa nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Senhor Deus, que haja exortação, a consolação e a edificação mediante o Espírito do Senhor. Pai, ser glorificado através da nossa vida. Ó Deus, que o Senhor receba os nossos louvores, a nossa adoração, e que o Senhor libere sobre nós palavras de vida eterna. Ó Deus, queremos dizer como Pedro: para quem iremos nós? Só Tu tens palavras de vida eterna. Ó Pai, o nosso coração está quebrantado diante do Senhor, e a Tua palavra diz que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Pai, nós pedimos ao Senhor que destrua toda a invocação demoníaca contra nossas vidas. Ó Deus, todo levantar das trevas que sejam, ó Pai, agora derrubados, destronados, em nome de Jesus. Ó Deus, todo espírito que gera frieza, ó Pai, que gera dúvida, incredulidade, ó Pai, em tudo aquilo que se levanta para atrapalhar o fluir da Tua obra, o fluir do culto, ó Pai, que seja destruído. A Tua palavra declara que o Senhor destrói, paralisa e julga em juízo toda palavra que se levantasse. Toda arma forjada do maligno não prosperaria. Nós estamos debaixo dessa palavra, Senhor. Ó Pai, que os céus se abram sobre nós, que os céus se abram, ó Pai, sobre a cidade de Promissão. Ó Pai, onde estiver alguém ouvindo conosco, recebendo conosco, cultuando conosco, ó Pai, no Brasil e fora do Brasil, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, possa abençoar, ó Deus, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque hoje é uma noite de cura, de salvação, de libertação, de batismo no Espírito. Ó Pai, nós temos fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tenha liberdade na sua casa para servir o Senhor. Você não está assistindo um culto, você não está aí para assistir um culto, você está aí para ser o culto. Se prostre diante do Senhor em adoração, em nome de Jesus. Este ambiente, enche este lugar, te damos liberdade, que caia o Teu Espírito. Este ambiente, enche este lugar. Te
damos liberdade, que caia o teu Espírito. Fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos.
descer. Queremos ver o céu descer. Vem, derrama da sua Shekinah, Jesus. Seja agora, vem derrama do teu Espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derrama do teu Espírito, que seja hoje. Vem, Senhor, comece a encher, Senhor, cada coração, cada lar, Jesus. Que as comportas do céu se abram sobre cada casa, Jesus. Venha nos avivar, venha dar vida àquilo que está morto, Jesus. Sopra, Espírito Santo, vem derrama. Que seja hoje, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama do teu Espírito. Que seja hoje. Comece a desejar mais. Comece a ansiar mais pelo noivo. Oh, Jesus. Nós queremos águas mais profundas, Jesus. Nós queremos águas mais profundas. Queremos nos afogar em Ti, Jesus. A desejar mais. Comece a levantar o altar de adoração aonde você está. Oh, Espírito Santo, comece a visitar, Espírito Santo. Comece a tocar corações. voltar, só tenho você.
somente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Eu sou totalmente teu. Fui contemplado em ser com você, ser com você. Eu sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Eu sou totalmente teu. Somos com você. Sim, Deus. Nós somos contemplados, Jesus, em ser com você. O Senhor nos achou, Pai. O Senhor nos amou primeiro. Por isso que nós confiamos em Ti, Jesus. Nós confiamos nas promessas que o Senhor tem para nós, Pai. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões,
pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle.
sempre. Amém. Toda honra e toda glória a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Comece a orar, comece a fluir nessa presença, comece a fluir nessa presença manifesta do Senhor, comece a fluir diante da manifestação da presença de Deus. É o Senhor Espírito Santo que está tomando o seu lar nessa hora, é a presença do Espírito que está inundando a sua casa, o ambiente onde você está, esse ambiente aqui da igreja. É a presença do Espírito que está enchendo você de dentro para fora. Sim, interaja com essa presença, com essa manifestação. Sim, o apóstolo Hermínio tem falado algo, que Deus, Ele não responde perguntas, Deus responde respostas. Dá uma resposta para aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Dá uma resposta para a manifestação do Espírito sobre a sua casa. Ore, se você é batizado no Espírito, ore em outras línguas. Ore em outras línguas, tenha liberdade para orar a oração que o seu pai te ensinou. Ore no Espírito em outras línguas. Comece a orar. Reúna a sua família e comece a liberar decretos espirituais. Oração em concordância. A Bíblia diz que ligar na terra terá sido ligado no céu. Tenha sensibilidade do Espírito. Tenha sensibilidade para ouvir aquilo que Deus quer que você ore. E comece a declarar essas verdades. Comece a liberar essas verdades. Sim, eu ministro sobre você sensibilidade ao Espírito, para liberar decretos espirituais, para liberar palavras que se tornarão sentenças espirituais. Será cheio. Tenha sensibilidade, que você ouça o Espírito no seu espírito. Sim, a palavra te chama de sacerdote, a palavra te chama de ministro. A Bíblia chama você de ministro, de sacerdote, de nação santa, de povo adquirido. Sim, será cheio. Comece a liberar essas palavras. Comece a liberar palavras. Se você não está conseguindo orar, deixa que o Espírito Santo interceda através de você, com gemidos inexprimíveis. Sim, flua debaixo dessa unção. Flua debaixo dessa unção. Sim, que a sua casa seja cheia da presença, que a sua família seja cheia da presença. Sim, eu oro por você que está assistindo conosco, cultuando conosco, e você ainda não conhece o Senhor como o Senhor quer ser conhecido. Eu ministro que tudo aquilo que o inimigo tem armado para que você não conheça a Deus genuinamente seja destruído em nome de Jesus. O apóstolo Paulo diz que o Deus desse século tem cegado o entendimento dos incrédulos, para que não vejam o resplandecer da glória de Deus na face de Cristo. Que você agora tenha a revelação do Espírito, que Jesus se revele a você pelo Espírito Santo, que você veja a face, a glória de Deus sendo revelada no rosto de Jesus. Que Deus conceda espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dEle para a tua vida e para a tua casa, em nome de Jesus. Eu oro como Paulo diz, por essa causa me põe de joelhos. Eu oro por você. Eu oro para que você seja arraigado e alicerçado pela fé. Eu oro para que você com todo possa saber a altura, a largura, o comprimento e a profundidade. Eu oro para que você viva vida extraordinária em Deus. Eu oro para que você seja levado em lugares altos em Deus. Eu oro para que você vá para outro nível em Deus.
Eu oro, Xerecandaramanai, eu declaro sobre a tua vida, eu declaro sobre a tua casa, em nome de Jesus, que você saia do raso e comece a experimentar águas mais profundas, em nome de Jesus. Sim, sim, que seja um tempo na tua vida de experiências novas, experiências novas. Você vai viver mais do que informação, mais do que conhecimento. Você vai viver a sabedoria prática do evangelho real, de uma Bíblia viva. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu oro por prosperidade sobre a sua vida e sobre a sua casa. Assim como Deus guardou Israel das pragas do Egito, que você e a sua casa seja livre em nome de Jesus dessa pandemia. Que você seja livre de caos social, de crise financeira. Que Deus sustente e guarde você, assim como Ele guardou e sustentou o povo do deserto com pão do céu, com milagre. Que você viva milagre diário na sua vida, que você prospere de forma milagrosa, você prospere mais num tempo de crise do que em outros tempos. Em nome de Jesus. Experimente a boa mão do Senhor. Experimente um poder de Deus que está acima de qualquer compreensão humana. Em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos honrar a Deus por meio dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em terceira de João, terceira epístola de João, lá no finalzinho da Bíblia. Eu quero ler esse versículo, terceira de João, né? Está lá antes de Judas. Só temos um capítulo, né? Obviamente é o capítulo 1, verso 1. Eu quero deixar essa palavra para o seu coração. Eu queria que você já separasse aí o seu dízimo e a sua oferta. Eu quero ler esse versículo, João 1:1. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amados, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspero a tua alma. Irmãos, quem está dizendo isso aqui é João. E João está dizendo que ele está fazendo votos pela prosperidade de Gaio. Eu posso dizer que ele está orando, ele está fazendo menção diante do Senhor pela prosperidade. Se João está fazendo isso, se João está orando por Gaio, para que Gaio seja próspero, eu, como um imitador dos apóstolos, como um seguidor de Jesus, como um pastor, posso fazer a mesma coisa. Eu oro por você, eu faço votos pela sua vida, que você seja próspero. Eu oro, eu faço menção diante de Deus, para que você seja próspero, receba essa prosperidade. Quando nós pensamos nisso, João disse, assim como é próspero a tua alma. O que João está dizendo ali também, está trazendo uma palavra para nós, tão tremenda. Porque ele está dizendo assim, seja próspero como a sua alma já é próspera. João está dizendo assim, que a sua prosperidade financeira esteja no nível da sua, escuta isso aqui, esteja no mesmo nível da sua prosperidade espiritual. Irmãos, o que Deus quer fazer conosco é uma obra tão extraordinária que começa dentro e termina fora. Eu posso afirmar que Deus quer prosperar a sua alma, que Deus quer se tornar você alguém forte espiritualmente, alguém rico, alguém próspero espiritualmente, mas Deus também quer fazer isso materialmente. O grande segredo do texto ali é, primeiro, seja próspero dentro
dentro. Tenha um coração próspero, tenha uma alma próspera, porque a sua prosperidade financeira em Deus será resultado da prosperidade de espírito, a prosperidade na sua alma. Tem uma frase de Charles Spurgeon. O Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, diz algo. Ele disse assim: cuide bem da sua integridade e Deus cuidará da sua prosperidade. Eu quero repetir isso. Frase de Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Cuide da sua integridade e Deus cuidará da sua prosperidade. Entender isso, irmãos, é só pela fé. Eu vou crescer dentro, eu vou crescer dentro. Eu vou crescer, eu vou cuidar da minha integridade, vou cuidar da minha alma, do meu espírito, e Deus vai cuidar da minha prosperidade. Eu tenho aprendido que a crise, ela não muda ninguém. Não muda ninguém. A crise não piora ninguém. A crise só revela. A crise só coloca para fora o que nós temos dentro, o que está escondido, e muitas vezes nós não conseguimos perceber. Quando nós olhamos para pessoas que em tempos de crise estão retendo seus dízimos, suas ofertas, elas nunca acreditaram que Deus é que cuida, que Deus que sustenta, que Deus, como diz Charles Spurgeon, que Deus é que cuida da prosperidade dela. Se a gente não semear em tempo de crise, se a gente reter a nossa semente em tempo de crise, escuta essa palavra que ela é uma chapa para o teu coração. Você vai estar dizendo em outras palavras que você não crê que é Deus que tem cuidado de você. A crise revela, e a crise tem revelado a fé de muitas pessoas pelo Brasil. A crise tem revelado a fé de muitas pessoas ao redor do mundo, de muito cristão, que sempre confiou apenas na sua própria força, na força do seu trabalho, e nunca confiou em Deus de verdade. Esse é o tempo, não de você mostrar para Deus, porque Deus sabe de todas as coisas, mas de você mostrar para você mesmo, que você tem uma fé em Deus, e você crê que é Deus, que Deus que faz, você confia nele, e Ele é o autor da sua prosperidade. E a melhor maneira da gente fazer isso é continuar devolvendo a Ele o que pertence a Ele, enquanto todo mundo está falando de crise, em nome de Jesus, amém? Pega aí o seu dízimo e a sua oferta, porque eu quero com você aí consagrar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos os nossos dízimos, nossas ofertas. Ó Deus, há uma expectativa no nosso coração de uma grande colheita, de uma colheita extraordinária. Ó Pai, nós temos profetizado que nós vamos prosperar em tempos de crise. O Senhor colocou uma palavra no meu coração sobre a vara de Arão que floresceu num ambiente desfavorável. Ó Pai, o Senhor colocou uma palavra no meu coração de Jeremias 17, uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no tempo da seca não murcha suas folhas e continua dando frutos. Eu creio nisso, Pai, porque quem está fazendo é o Senhor. Ó Deus, e que os administradores administrem com temor e com sabedoria, para que o seu nome seja glorificado em cada centavo colocado nesse altar, em o nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu tenho um privilégio, daqui a pouco vou ali atrás colocar na salva o meu dízimo ali, aliás, a minha oferta. Mas você pode estar fazendo isso, você que separou aí o seu dízimo, a sua oferta, você pode estar fazendo isso através do depósito bancário, ou você pode estar fazendo isso pela transferência bancária, ou você pode estar passando aqui na igreja durante a semana, de segunda a sexta-feira. A igreja está aberta de 8h30 até as 18 horas, você pode estar passando aqui, vai ter alguém aqui para receber, orar com você, em nome de Jesus. Desde já também eu quero consagrar ao Senhor os dízimos e ofertas que foram feitos pelas transferências bancárias. E só mais um último pedido: se você fizer o seu dízimo, devolvê-lo ao Senhor, por meio dos depósitos bancários e por meio das transferências bancárias, sem constrangimento algum. Se você puder me enviar o comprovante, você que é aqui da igreja, puder nos enviar o comprovante para mim ou para o tesoureiro da igreja, nós vamos fazermos melhor o controle, né? Nós precisamos fazer o controle, relatórios e prestação de contas, em nome de Jesus. Tenha total liberdade, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.
verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Aleluia. Pega a sua Bíblia. Deus tem uma palavra para o nosso coração. Pega a sua Bíblia aí. Pega a sua Bíblia. Se a sua Bíblia não estiver no seu celular, você não tiver com ela, vai lá, corre lá, pega ela. Vamos fazer a nossa declaração. Levante o mais alto que você puder. Vamos declarar: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 10, versículo 38, por gentileza. Lucas, capítulo 10, versículo 38. Deus tem uma palavra para o teu coração. Lucas, capítulo 10, versículo 38. Diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, ao ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Maria, pois, repito, parte final do versículo 42. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vamos orar. Pai, que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Ilumine os olhos do nosso entendimento. Ó Pai, que flua sobre nós uma unção, que flua sobre nós a unção do Senhor. Ó Deus, essa unção, ó Pai, ó Deus, que nos ensina todas as coisas. Essa unção que revela Jesus, ó Pai, aquela unção
que tem colocado os mandamentos no nosso coração e na nossa mente. Essa unção que João disse nas suas epístolas, essa unção que nos guia a toda a verdade. Ó Pai, que aconteça conosco como aconteceu na casa de Cornélio, que caia sobre cada casa o Teu Espírito durante a pregação, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós repreendemos todo sofisma, todo ataque de Satanás nas mentes. Nós repreendemos toda árvore de rapina que rouba a palavra. Ó Pai, nós repreendemos toda distração. Ó Pai, as pessoas estão em casa, ó Deus, e muitas vezes pode vir distração. Ó Pai, eu repreendo toda distração, toda estratégia de Satanás para distrair essas pessoas. Ó Pai, através do WhatsApp, através do Facebook, do Instagram, ó Pai, das distrações, eu repreendo em nome de Jesus. Eu declaro sobre cada pessoa uma mente ativa, uma mente cativa ao conhecimento de Jesus. Eu declaro sobre cada pessoa em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Irmãos, esse texto de Marta e Maria, ele mexe muito com o meu coração, e eu creio que é um texto muito profético para esses dias. Porque parece que eu percebo Jesus aqui definindo prioridade da vida cristã. Jesus definindo o que é mais importante, Jesus definindo o que realmente é bom. O que nós precisamos definir também, assim como Jesus fez, é definir as nossas prioridades cristãs. Nós precisamos investir o nosso tempo naquilo que verdadeiramente é bom. Irmãos, é tempo de receber a definição de prioridade, de importância que Jesus fez nesse texto. Porque nós vemos nós vemos Marta, vou começar por Marta, que está agitada de um lado para o outro, versículo 40 aí que nós lemos. Marta que está agitada de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. E quando ela está ocupada em muitos serviços, agitada de um lado para o outro, ela está perdendo o privilégio de estar aos pés de Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus. Eu não estou dizendo que o que ela estava fazendo era errado, no sentido de serviço propriamente dito. Ela tinha boa intenção, ela queria agradar a Jesus, o coração dela tinha boa intenção, mas mesmo com boa intenção, ela estava perdendo o privilégio de ouvir aquilo que Jesus tinha para ouvir, ainda que ela estivesse servindo Jesus. Jesus vai definir a prioridade, vai dizer assim: Marta, a prioridade não é me servir, a prioridade é estar ouvindo, é estar aos pés. Agora, essa palavra ocupada, ela mexe muito comigo e me faz pregar esse texto. Quando nós pensamos em ocupação, Jesus está repreendendo não o coração, mas o que ela está fazendo e a falta de prioridade. Jesus repreendendo a ocupação, aquilo, ainda que ela estivesse servindo o próprio Jesus. Quando eu olho para a Bíblia sobre ocupação, fora do propósito de Deus, fora do tempo de Deus, quando a gente ou a igreja escolhe fazer alguma coisa para Deus ou para nós mesmos, no momento em que deveríamos estar apenas quieto aos pés de Jesus, ouvindo o que Jesus tem para falar ou falando com Jesus, nós vamos correr um risco de cair em um lugar onde Deus vai ter que nos chamar a atenção de alguma forma para nos trazer de volta ao propósito. Quando nós entendemos que a grande verdade ali é que Jesus está dizendo para ela assim: filha, aproveita o seu tempo para ouvir palavras que você talvez não ouça mais. E essa palavra ocupação, na Bíblia, lendo a Bíblia, eu percebi que uma das grandes estratégias de Satanás, eu disse Satanás, para nos roubar dos pés de Jesus,
para nos tirar desse lugar de ouvir de Deus, do próprio Deus, é exatamente a ocupação, por incrível que pareça. E ela é perigosa. Pastor, por que a ocupação é perigosa? Porque normalmente nós cristãos, nós evangélicos, servos de Deus, normalmente estamos fazendo coisas boas, estamos ocupados com coisa boa, por isso que ela é perigosa. Eu vou te provar isso na Bíblia, eu vou te mostrar isso. Agora, olha a estratégia de Satanás. Vai comigo, abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 5. É um texto muito interessante. Êxodo, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 6. Aqui nós temos Faraó, nós temos o povo de Israel, nós temos o Egito. Nós sabemos que na tipologia bíblica, Faraó é um tipo, ele simboliza Satanás. O Egito, o mundo, Israel, simboliza o povo de Deus, a igreja. Olha só. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e dos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha, e exigirei deles a mesma conta de tijolos que antes faziam, nada diminuireis dela. Olha essa palavra aqui, ó. Estão ociosos e por isso clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Versículo 9 de Êxodo 5: agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos a grande estratégia do Satanás, o Faraó. Porque o sistema entendeu que o homem com muito serviço vai aplicar ao serviço. O homem com muitas ocupações vai aplicar o seu coração nas ocupações e não terá tempo para as palavras de Deus. O inimigo entendeu, escuta isso aqui, o inimigo entendeu que se o povo tivesse tempo ocioso, tempo livre, parado, eles iriam adorar a Deus. Satanás entendeu, o Faraó entendeu, quando Moisés chegou e disse assim: ei, liberta o povo, porque nós vamos adorar. O Faraó disse: eu vou aumentar o serviço, porque se eu aumentar o serviço, eles não terão tempo para adorar e nem para ouvir. Quando nós entendemos, irmãos, tem muita gente que não sabe mais o que é estar com o Senhor. Tem muito filho de Deus que não sabe mais o que é desfrutar da presença de Deus. Tem muito servo de Deus, tem muito filho que não sabe o que é passar tempo com Deus, porque está ocupado com muitas coisas. Em épocas normais, sabe como é a rotina da maioria das pessoas? Acordou talvez por volta das 6:30, tem que estar dentro de um ônibus. Chega na empresa ou em algum lugar onde vai trabalhar por volta das 7:30, 8 horas. Trabalha até as 18 horas, um tempo corrido com 1 hora de almoço. Volta para casa, tem que cuidar da criança, cuidar de filho, estudar para prova. Essa é a rotina. Quando chega por volta das 21 horas, a pessoa está cansada já pensando no dia seguinte. Normalmente, se não tiver muito foco, falando de foco, se não se criar tempo adequado de qualidade para estar com Deus, essa pessoa vai viver de domingo a domingo, de culto a culto, e passará semanas, talvez meses, talvez períodos longos, sem gastar tempo na presença de Deus. Abra sua Bíblia comigo para a gente ver que não é apenas uma realidade do Antigo Testamento. Talvez você fale assim: ah não, pastor, isso é coisa de Velho Testamento. Vá para Lucas 14. Nós estamos em Lucas 10, 38, né? Então você vai virar algumas páginas aí, vai para Lucas 14. Versículo 15.
a parábola da grande ceia. Lucas 10, 15. Desculpa, gente. Lucas 14, 15. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhes: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Eles, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar os convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. O outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E o outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Nós temos aqui Jesus contando uma parábola, a parábola da grande ceia. E nós sabemos que ceia na Bíblia fala de intimidade. Aquele que está sentado, escuta isso, sentado na mesa, comendo pão, que privilégio. Nós sabemos o texto da mulher cananeia, que aquela mulher cananeia, ela revela algo tão tremendo. Porque quando Jesus fala com ela assim: filha, não é lícito tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, ela fala assim: Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas e caem da mesa dos seus senhores. Aquela mulher estava dizendo assim: Senhor, se o Senhor me der as migalhas, me dê o farelo do pão, as migalhas que caem da tua mesa têm poder para curar, transformar e libertar minha filha. Irmãos, aquela mulher está dizendo algo tremendo. É por isso que Jesus disse que não havia fé em Israel, o tamanho daquela mulher. Porque ela está dizendo assim: Senhor, eu não preciso nem do pão inteiro, eu preciso apenas das migalhas, porque uma migalha do seu pão é suficiente para curar, libertar e transformar. Mas escuta isso aqui, irmão, se as migalhas debaixo da mesa têm poder de libertar, curar e transformar, o que é que não está disponível para os filhos em cima da mesa? O que é que não está em Deus disponível para os filhos no lugar da mesa? E o que está dizendo aqui é do grande homem que está fazendo uma ceia. Esse homem simboliza o próprio Deus, que está convidando pessoas não a comer migalhas, a comer pão na mesa da intimidade. Mas eles vão começar a dizer assim: não, eu não posso. E por que você não pode? Eu não posso porque eu comprei um campo. O outro disse: eu não posso porque eu comprei 5 juntas de bois. O outro disse: eu não posso porque eu casei. Me tenha por escusado. E a palavra escusado quer dizer desculpa para não ir em algum lugar. Na verdade, é que o texto está dizendo que a desculpa que aqueles homens estavam dando para não estar no lugar da intimidade era porque eles preferiam se ocupar com outras coisas, ocupações. Repito, eu não estou dizendo que casar é errado, Deus que instituiu o casamento. Eu não estou dizendo que trabalhar é errado. O trabalho existe antes do pecado. Eu escutei pessoas dizer assim: quando eu chegar no céu eu vou pegar o Adão, porque depois do Adão eu estou trabalhando demais. Mas o que veio do pecado não foi o trabalho já existia. O que veio com o pecado foi o excesso, foi a fadiga e o cansaço. Trabalho é bênção. Aqui Deus está falando que para muitos, irmãos, isso pode ser até resposta de oração, prosperidade. Mas se o coração não estiver no lugar certo, aquilo que é bênção pode se tornar um grande empecilho para a pessoa estar na mesa. Esses dias eu tive o privilégio de estar num rancho, né? Aqui em Promissão fala muito em rancho. Lá em Minas a gente fala muito sítio. Eu estava num privilégio de estar no Rio Tietê ali, algo tremendo, lindo. E comecei a conversar com alguns amigos, com a minha esposa, e brincando.
E eu falei algo assim: eu não posso ter um lugar desse por enquanto, porque eu gosto tanto desse lugar, que fim de semana eu ia querer estar aqui e eu precisava estar fazendo as visitas, estar fazendo a obra de Deus. E quando eu falei isso, Deus começou a falar no meu coração. Existem muitas coisas que são boas, mas boas mesmo, muito boa. Mas se nós não aprendemos, nos discipularmos para elas, apesar de serem maravilhosas, podem nos roubar da mesa do Senhor. O que Jesus está fazendo com Marta e Maria é dizendo: existe coisa melhor, existe um lugar na mesa, existe um lugar aos pés, existe um lugar da intimidade. Deus quer nos levar para esse lugar de intimidade. Tenha esse tempo para servir o Senhor em adoração. Ouça o Senhor agora, adore a Ele. Depois eu continuo pregando. Adore a Ele, adore. Santo Espírito, eu me rendo a teu agir. O meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença, Santo Espírito, eu me rendo a teu agir. O meu anseio é, Senhor, permanecer em teu amor, Senhor, em tua presença, Senhor, em tua presença, aos teus pés eu me lanço, em tua presença, Deus, oh sim, tua presença, eu me lanço, eu me prostro. Aleluia, Senhor. Nós temos falado esses dias e o que mais se ouve é sobre isolamento social. Poderia dizer que a maior parte das pessoas não estão trabalhando nesse tempo. Não estão trabalhando. Veio uma frase muito forte no meu coração: o que nós estamos fazendo com esse isolamento social? Porque agora não existem desculpas. A grande parte das pessoas, ao invés de falar que não tem tempo, estão dizendo assim: eu tenho tempo demais. E o que nós estamos fazendo com esse excesso de tempo? Veio no meu coração essa frase do John Piper. Ele disse algo: o Twitter e o Facebook veio para mostrar para nós, no último dia, que a falta de oração não foi pela falta de tempo. Irmãos, na grande verdade, é que nós estamos aplicando o nosso coração em coisas que são prioridades para nós. E estamos negligenciando o tempo com o Senhor. E lembra da estratégia de Satanás? Ele sempre vai fazer isso. Pessoas que não estão indo trabalhar agora estão se aplicando a séries, a entretenimento, a Facebook, a Instagram, a WhatsApp. E pessoas ficam vendo status para cá e para lá, e o tempo todo mensagem para cá e para lá. Pastor, estou dizendo que isso é errado. Eu não estou dizendo que isso é errado.
Eu estou dizendo que isso pode estar tirando o privilégio que talvez você nunca teve, de passar horas e horas e horas e horas na mesa aos pés. Eu quero perguntar isso para você. Eu fiz essa pergunta para mim hoje mais cedo. O que você está fazendo desse tempo livre que Deus proporcionou para você? Eu não venho aqui dizer que Deus permitiu a pandemia para que tenhamos mais tempo. Eu não disse isso. Eu não vim dizer que Deus permitiu uma pandemia para fazer a igreja a se voltar para Ele. Eu não estou dizendo isso. Mas o que eu estou dizendo é: nós podemos aproveitar o tempo que estamos tendo de sobra para estar aos pés, para estar à mesa. O pastor Márcio, ele sempre diz que haverá sempre tempo para as nossas prioridades. O que você está fazendo desse isolamento social? É interessante pensar, e não receba essa palavra como uma acusação. Quem acusa é Satanás. O Espírito, ele convence, ele não acusa. Mas é interessante pensar que mesmo em tempo de isolamento social, pessoas conseguem passar o dia inteiro dentro da casa, ver todos os tipos de série, mas não consegue abrir a Bíblia para ler, não consegue orar. Irmãos, Deus tem revelado o nosso coração nesse tempo. Antes, quais eram nossas desculpas e a nossa motivação se aplicar em alguma coisa e ter sempre alguma ocupação? Nós temos mostrado para nós mesmos que sempre teremos ocupações, e o diabo sempre vai colocar alguma coisa para a gente fazer. Isso não é uma acusação para o teu coração, é um alerta. Essa palavra é uma palavra para mim. Esses dias eu estava conversando com alguns amigos aqui da igreja, e eu falei de uma série, não vou falar o nome, que pode despertar você querer ver. E a palavra que eu falei foi: irmãos, eu não vou mais ver série. Se for um filme, eu assisto com a minha família, mas eu não vou mais ficar vendo série. Por quê? Porque eu vi a primeira, me dá vontade de ver a segunda, me dá vontade de ver a terceira, e eu acabo desperdiçando tempo demais com aquilo que não vai me dar nada, com cultura inútil, aquilo que vai me roubar pelo lugar da mesa. Sabe o que eu descobri? Isso é pessoal, não é que é você, mas você identifica aí. Eu descobri que toda vez que eu me aplicava muito a séries, a entretenimento, apesar de ser uma bênção, eu comecei a perceber que eu diminuía tempo de leitura bíblica e tempo de oração. Irmão, nós precisamos entender, é um tempo de Deus começar a mostrar para nós, que Ele já sabe quais foram e sempre foram as nossas prioridades. Vá para a mesa, vai para os pés, vai deitar aos pés dele, vai ouvir o que Deus tem para você. Deus, Ele preparou, irmãos, Ele tem usado esse tempo para falar coisas extraordinárias com a igreja, para ministrar verdades. Eu creio que o que Deus está falando nesse tempo, o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem jamais penetrou no coração do homem. Deus vai levar a sua igreja para um próximo nível, eu creio nisso. Eu creio que Deus vai levar a sua igreja para uma maturidade, eu creio muito nisso. E é por isso que Deus me faz pregar essa palavra: gaste tempo com Deus. Gaste, invista, tempo. Faça esse tempo de isolamento social um tempo com Deus tão profundo. Quando você voltar a trabalhar, você vai se disciplinar para permanecer gastando horas em Deus. Horas em Deus. Horas em Deus. Aleluia. Horas em Deus. Quando nós olhamos para isso, irmãos, usar esse tempo para ler a Bíblia. Faça desafios. Desafie você mesmo de ler nesse tempo o Novo Testamento inteiro, de ler os Evangelhos todos, de ler os Salmos. Lança desafio para você. Coloque data, coloque meta, faça alguma coisa, e você vai ver o que Deus tem para falar, o
que Deus tem para fazer? Talvez você busque tantas respostas em tantos lugares, mas a grande resposta que você quer talvez esteja no joelho que você não dobra e na Bíblia que você não abre. Ontem eu escutei uma frase do Isaac, meu filho, 10 anos de idade. Estávamos conversando sobre a palavra na mesa com alguns amigos. E de repente ele soltou uma frase dizendo assim: a Bíblia é o Google de Deus. A Bíblia é o Google. Eu não sei se ele leu isso em algum lugar, a mãe acha que leu, mas ele disse que Deus falou com ele. Eu achei aquilo o máximo. A Bíblia é o Google de Deus. O que ele estava dizendo é, quando a gente quer alguma resposta hoje, normalmente a gente corre para o Google. Mas ele estava dizendo que a Bíblia é o Google de Deus. Escuta isso. A resposta que você tanto quer está na palavra, está nos seus joelhos dobrados. Deus quer falar com você. Pastor, eu não estou ouvindo a voz de Deus. Tem muitas vozes. Tem muitas vozes. É tempo, irmãos, parece esquisito o que eu vou falar, mas é tempo de desligar o jornal que só fala de pandemia, que só fala de crise. É tempo de desligar esses jornais. É tempo de dar um tempo dos jogos que são bons, que são legais, mas só serve para roubar o seu tempo. É tempo de deitar aos pés do Senhor. É tempo de encontrar lugar na mesa. É tempo de ouvir o convite de Deus para a intimidade. Deus quer que nós entremos nesse lugar da intimidade. É Ele que está chamando para a ceia. É Ele que está chamando para a mesa, dizendo assim: ei filho, vem para a mesa. Ei filho, tem pão quentinho na mesa, tem comida na mesa. Vem para a mesa, vem para esse lugar, vem para a comunhão, vem para as revelações. Na mesa tem comida, tem pão, tem palavra. Na mesa tem presença, na mesa tem segurança. Aleluia. Vem para a mesa, vem para os pés. Aleluia. Sim. Adora Ele, adora Ele. É um chamado do Senhor nesse tempo. É um chamado do Senhor. O Senhor está chamando uma geração para a mesa. Choremanai, o Senhor está chamando uma geração aos pés. Ele tem revelação para a tua vida. Vem para a mesa, vem para a mesa, vem para a mesa, vem. Choremanai, chore que camaná. Sim. Ouça o convite dele. Ouça o convite dele para você nessa noite. Choremanai. Xerecaramas. Vem, Santo Espírito de Deus. Vem em tua presença. Sim. Em tua presença. Sim. Sim, ouça, tem lugar na mesa, tem lugar nos pés. Abra sua Bíblia de novo em Lucas 10:40. Vamos terminar com Marta. Eu preciso de falar de Maria. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. É tão interessante pensar que a palavra serviços, no grego, fala da palavra diaconia. E a palavra servir fala diaconel.
que é a palavra usada para diáconos. A mesma palavra usada, a palavra diáconos na Bíblia fala aquele que serve, aquele que serve, o serviçal, fala de diácono, serviços, diaconia, aqui diaconel ou diácono. Palavra usada para servir na igreja. Agora, quando eu penso nisso, escuta isso aqui, é interessante pensar que mais do que servir é estar. Quando Jesus corrige a motivação aqui, Ele está dizendo: filho, existe uma parte ainda maior do que servir. Deus está buscando uma geração que sabe estar, que aprendeu o lugar de estar. Quando nós pensamos em diaconia, eu quero começar agora a falar de Maria, mas eu preciso terminar aqui. Olha em Atos capítulo 6. Atos 6, versículo 2. Os diáconos, a instituição dos diáconos, a palavra lá é diaconia, diaconel, serviços, diáconos, palavra usada para aquele que serve na igreja. Olha aqui. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Versículo 4, depois você lê tudo na sua casa, versículo 4. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Irmãos, aqui tem uma chave, porque a igreja está crescendo, a igreja cresceu, milhares de pessoas estão na igreja. Os discípulos não estavam dando conta de fazer assistência a todas as viúvas, está dando confusão. Mas o texto vai dizer para mim e para você que quando levantaram os diáconos, não era para que se trabalhasse mais ainda. Na verdade era exatamente o contrário. Era para que os apóstolos tivessem tempo. Porque a igreja descobriu, os apóstolos entenderam que para um homem de Deus, para um líder que vai influenciar uma geração inteira, mais do que servir, repito, servir não é errado, servir é uma bênção, mas o que Pedro entendeu, que mais do que servir à mesa, estou falando de um líder, estou falando de um pastor, de um homem de Deus, mais do que servir à mesa, era se dedicar à oração e à palavra de Deus. Pedro está levantando homens porque a função era importante, mas eles estão levantando homens cheios de fé, cheios do Espírito, de boa reputação, para servir à mesa, para que eles tivessem tempo. Tempo para quê, pastor? Para jogar? Não. Tempo para quê? Para ver série? Não. Tempo para quê? Para ficar fazendo? Não. Tempo para orar e para se dedicar à palavra de Deus. Irmãos, é tão interessante pensar que muitas das vezes, se você é um líder, escute essa palavra agora para o teu coração. Se você é um pastor, receba essa palavra com carinho no teu coração. Muitas das vezes, tudo que o inimigo quer fazer é encher o ministro de muitas coisas, encher o ministro de muitas tarefas, encher o ministro de muitas coisas, até da igreja, serviço, visita, isso e aquilo outro. É bom fazer. Mas tem muito homem de Deus que não tem tempo para o que é principal: orar e ler a Bíblia para pregar. A prioridade aqui que Pedro está dizendo, assim como Jesus não disse para Marta e Maria, para Marta que o serviço era ruim, ele não disse isso, ele falou da melhor, da boa parte. Visitar é uma bênção, faz parte do ministério pastoral. Administrar a igreja é uma bênção, faz parte do ministério pastoral. Servir os irmãos faz parte do ministério pastoral. Mas a prioridade pastoral, ler a palavra, pregar a palavra, se envolver com a palavra, se envolver com a oração, se envolver com Deus. E o que eu percebo na Bíblia é que Deus está buscando, eu começo agora a falar de Maria,
Deus está buscando essa geração, essa igreja, que entendeu as prioridades, que entendeu onde colocar o seu tempo. Eu me lembro do pastor Luciano Subirá, um dos grandes homens desse tempo. Ele disse que quando ele começou, ele trabalhava numa empresa, em um banco. Quando Deus chamou ele para o tempo integral na igreja, para trabalhar na igreja, por conta da igreja, para comer da mesa do Senhor, como diz o pastor Márcio, ele foi cheio, todo animado, falou assim: agora eu vou ter mais tempo para fazer muito mais coisa, eu vou poder fazer mais isso, mais aquilo, fazer mais coisa. E Deus falou com ele assim: você tem mais tempo, mas tudo que você precisa saber é identificar o que você não deve fazer. Enquanto ele estava procurando mais coisa para fazer, ele disse isso numa das suas mensagens, Deus estava ministrando ao coração dele o que não fazer, para que ele nunca perdesse o lugar dos pés, nunca perdesse o lugar da mesa. A grande crise que nós temos, irmãos, não é de pessoas que não servem. A igreja são pessoas que amam servir. A maior crise que nós temos é de pessoas que não sabem o lugar de estar. Nós temos muitas pessoas que se levantam para falar, mas pouquíssimas pessoas que sentam para ouvir. Tem muita gente que está querendo fazer e servir, isso, repito, é uma bênção. Mas Deus está chamando para esse lugar de ouvir. Eu me lembro do Hernandes Dias Lopes, contou uma história tão interessante. E ele disse sobre um pastor, um determinado pastor. E esse pastor morava em uma casa de grade. E de repente esse pastor estava sentado, lendo a sua Bíblia ali, no seu quintal, na sua casa. Passou um irmão da igreja e disse: pastor! Pastor! O pastor olhou. E aquele irmão falou assim: pastor, descansando. O pastor lendo a Bíblia. Falou: não, filho, estou trabalhando. Aí o pastor terminou de ler a Bíblia, ele guardou a palavra lá, viu ali o seu jardim, pegou uma enxada, começou a capinar. Aí passou um irmão e falou assim: pastor, trabalhando. Ele: não, agora eu estou descansando. Agora eu estou descansando. E o Hernandes Dias Lopes, ele disse que o homem de Deus, quando está lendo, quando está orando, ele está trabalhando. Ele disse uma frase que mexeu muito com o meu coração: quando o homem ora, quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha. Se nós vamos falar como Pedro, se nós vamos entender o coração de Pedro em se dedicar à oração e à palavra, a oração e a palavra, nós vamos entender os homens de Deus, que disse, tem uma frase que eu gosto muito, do Tozer. Eu queria ler essa frase para você, do A.W. Tozer. Olha o que ele disse: Deus não se curvou à nossa pressa nervosa, nem adotou os métodos da nossa era imediatista. O homem que deseja conhecer a Deus precisa dedicar-lhe tempo, muito tempo. O homem que deseja conhecer a Deus precisa dedicar-lhe tempo, muito tempo. E foi o Tozer que também disse: nunca ouça um homem que não ouve a Deus. Nunca ouça um homem que não ouve a Deus. Nunca ouça uma igreja que não está ouvindo a Deus. É por isso que Pedro entendeu que mais do que fazer era gastar tempo para ouvir. Mais do que falar era gastar tempo para ouvir a Deus. Nós somos muita ansiedade para querer falar e fazer. Mas Deus está falando assim: filho, é tempo de ouvir. É tempo de ouvir aquilo que Deus está falando. Quando eu olho para 1 Coríntios capítulo 14, eu vejo Paulo dizendo: eu prefiro falar 5 palavras com entendimento
5 palavras com entendimento para edificar a outros dentro da igreja, do que 10.000 palavras em outras línguas. Mas no versículo anterior, Paulo falou assim: eu oro em outras línguas mais do que todos vocês. Alguns teólogos acreditam que Paulo está dizendo que ele ora mais do que todos reunidos, todos juntos. Paulo ora mais do que todos. Mas se eu pudesse entender o que Paulo está dizendo, porque para quem está orando 10.000 palavras no secreto, para quem está falando 10.000 palavras em outras línguas diante de Deus, para quem está falando 10.000 palavras na linguagem dos anjos, para quem está usando 10.000 palavras em mistério com Deus, 5 palavras na igreja é suficiente. Para quem gastou horas diante de Deus, 5 palavras de pessoas, 5 palavras. Quando nós olhamos o ministério de Jesus e o ministério dos apóstolos, eles não gastavam tantas frases, era levanta e anda em nome de Jesus, receba em nome de Jesus, curado em nome de Jesus, toma o teu leito e anda, ser curado. Eram sentenças curtas, 5, 6, 7 palavras apenas, mas quando aquilo era falado, gerava um impacto no mundo espiritual. Quando Jesus ou os apóstolos liberavam a palavra, aquilo gerava impacto, gerava efeito. O que nós temos hoje são pessoas querendo falar 5 palavras com Deus e 10.000 palavras da igreja e não ter resultado. Pessoas que não gastam tempo, são 5 palavras com Deus e 10.000 com as pessoas, sem resultado. Leonardo Ravenhill disse no seu livro Porque Tarda o Plano Avivamento, ele disse algo. João Batista se dedicou 30 anos no deserto em oração, e o ministério de 6 meses impactou a geração que ele vivia. João Batista gastou 6 meses para tocar a sua geração inteira. E qual é o segredo de João Batista? 30 anos de deserto. E quando perguntaram João Batista, quem é você, o que você faz? Você é Jesus? Ele, não. Você é o Messias? Não. Você é um profeta? Quem você é? Ele, eu sou a voz do que clama no deserto. Escute, ele não é a voz que clama, ele é a voz do que clama. Alguém que passou 30 anos ouvindo uma voz que está clamando, e agora ele é essa voz, Xaramanás, e essa voz do que clama. Sabe o que ele está dizendo? Tem pessoas que precisam ouvir essa voz, mas não conseguem ouvir, não tem sensibilidade. Eu ouço essa voz e eu falo por essa voz. Eu sou a voz do que clama. Mas sabe o que está acontecendo nos dias de hoje, como diz Leonardo? É que as pessoas querem ficar 6 meses no deserto e gastam 30 anos de ministério sem fruto. Tem muita gente que bate no peito e fala assim: eu tenho 30 anos de ministério, eu tenho 40 anos de igreja, eu estou nessa igreja. A pessoa muda até a voz: eu estou nessa igreja desde quando essa igreja fundou. Eu fundei essa igreja. Essa igreja nasceu comigo, eu plantei, eu fiz isso, eu que levei o pastor para olhar. Mas quando você olha para os frutos, você não enxerga fruto. Quando você olha para a potência espiritual, ministerial, para os efeitos, você não acha. Porque nós, igreja, fala para mim, estamos negligenciando o lugar em Deus. Levítico 6,13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará fogo. Paulo aplica esse texto, 1 Tessalônica, capítulo 5, versículo 19. Mas se você pegar ali o fogo, a lenha que era colocada, o sacerdote, ele amanhecia, acordava, e a primeira coisa que ele iria fazer é colocar a lenha do holocausto, a lenha no altar. Porque o sacerdote que ministrava ao povo, primeiro precisava estar diante do Senhor. Segundo Crônicas, capítulo 29, versículo 11.
A palavra de Deus diz: o Senhor vos chamou para estar diante dEle. Estar diante dEle, primeiro. Depois, para o servirdes e queimardes incenso. Pastor, se eu veio falar para eu não trabalhar para Deus, não é isso que eu vim dizer. Pastor, se eu veio falar que o serviço não é importante, não é isso que eu vim fazer aqui hoje. Eu vim falar que tem um chamado para algo maior. Eu vim falar que tem um chamado para os pés. O problema da igreja brasileira é que ela é muito acostumada com as mãos do Senhor. Há um chamado para os pés. Há um chamado para os pés. Há um chamado para a mesa. Há um chamado para a intimidade. Eu quero ler essa última palavra para a gente terminar. Abra, volta lá. Lucas 10, nosso texto. Lucas 10. Há uma unção sendo liberada, irmãos. Nós vamos terminar. 41. Respondeu-lhes o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, versículo 42, e esta não lhe será tirada. Sabe qual é a maior vantagem de estar nos pés do Senhor? É que estar nos pés, aos pés, não será tirado. Sabe o que eu aprendo? O serviço pode ser tirado. Muitos de vocês agora, que estão me ouvindo por esse culto online, foi tirado de vocês nesse tempo de pandemia o privilégio de servir na igreja. Muitos de vocês estariam num posto de diácono, num posto de portaria. Muitos de vocês não seria hoje talvez o grupo dos jovens, talvez seriam outros grupos. Talvez você estaria servindo na mídia, na comunicação, estaria servindo na cantina, na orquestra, estaria servindo em diversos lugares, no Kids e por aí vai, eu não vou citar todos. E foi tirado de você, por causa de uma pandemia, por causa de um decreto do governo, por causa do nosso isolamento social, por causa de se cuidar e etc. Nós tivemos as nossas funções ministeriais, os nossos serviços foram tirados por um tempo. Sabe o que eu aprendo com esse texto e com esse momento? O serviço pode ser tirado. Servir a Deus pode ser tirado. Mas estar aos pés dEle, aos pés do seu Senhor, ninguém pode tirar de você. Cargos, quem dá cargo pode tomar cargo. Tem muita gente decepcionada na igreja porque tiraram o cargo. Mas se tem uma coisa que nunca será tirada de você, é a boa parte. É estar nos pés. É estar na mesa. É estar na mesa. O problema desse tempo são de pessoas acostumadas demais a servir. Servir. Não sabe estar. E Deus está falando assim: o único lugar que ninguém nunca poderá tirar você é dos meus pés. É dos meus pés. O lugar mais seguro da terra, o lugar mais seguro para você é os pés do Senhor. Ah, eu comprei um campo, lembra do texto? Pode perder o campo. Ah, eu comprei os bois podem morrer. Ah, eu casei, pessoas podem ficar viúvas. Eu não estou profetizando maldição para ninguém, eu estou falando que pode acontecer com o homem. Cargos podem se perder cargos. Empresas pode perder. Mas se tem uma coisa que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem governos, nem pandemia, nada poderá nos separar do amor
de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ninguém tira esse lugar. Escolha a melhor parte. Escolha os pés do Senhor. Se você estiver sentado aí na sua casa, fique em pé, por favor. Eu quero orar com você. Deus, Ele quer restaurar esse tempo. Eu estou sentindo uma presença, um fluir sobrenatural de Deus. Eu sinto que o Espírito está tocando algumas pessoas e trazendo algumas prioridades. Eu sinto que algumas séries vão ficar sem terminar. Eu sinto que alguns jogos vão ficar interrompidos no celular de muitos jovens e adolescentes. Eu sinto que entretenimento, apesar de ser bom, vai dar espaço para algo maior e extraordinário. Eu sinto que pessoas que estavam sentindo falta dos seus cargos na igreja vão descobrir um outro lugar melhor ainda. Charamandaramai. Muitos pregadores itinerantes que perderam suas agendas nesse tempo de culto online, onde os pastores não se convidam mais. Ei, itinerante, é tempo de ir para os pés, porque quando você voltar a pregar, você vai estar com mais autoridade, mais ousadia, mais unção, mais poder, mais efetivo. É tempo de afiar o machado. Você é líder de célula, que não está tendo célula na sua casa por questões de isolamento social. Quando você reabrir a sua célula, vai ser o melhor ano de multiplicação da sua vida, porque agora você vai voltar com o machado mais afiado, você vai dar menos golpe e com menos força, e vai ter um resultado melhor. Eu profetizo isso sobre a sua vida. É esse tempo de ouvir a Deus, é esse o tempo. Feche os seus olhos. Pai, restaura esse lugar em nós, Senhor. Restaura esse lugar em nós. Oh Pai, gere isso, gere fome e sede do Senhor na nossa vida, Senhor. Coloque fome e sede em nós, nos nossos filhos, nossos cônjuges, Senhor. Coloque fome e sede, Senhor, nos teus servos. Oh Pai, nós sabemos que precisamos servir o Senhor e nós gostamos de fazer isso, nós amamos te servir, Pai. Nós amamos a tua igreja, nós amamos servir os seus, amamos servir a sociedade, amamos servir a comunidade. Pai, nós queremos que o Senhor gere em nós, ó Pai, um prazer maior do que servir o homem, maior do que servir a igreja, estar diante do Senhor, Pai. Coloca um coração em nós disciplinado, Senhor. Sim, Senhor, usa esse tempo para nos discipular. Usa esse tempo para disciplinar as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Charles Finney disse que não existe avivamento sem oração e lágrimas. Não existe avivamento sem oração e lágrimas. Eu queria terminar com uma frase que eu ouvi de Hernandes Dias Lopes quando esteve na Coreia do Sul, para descobrir o grande avivamento daquele país, da igreja daquele país. Ele escutou algo e repetiu algo assim, mais ou menos assim: onde há evangelismo, a igreja trabalha para Deus, mas onde há avivamento, Deus trabalha para a igreja. Onde há evangelismo, a igreja trabalha para Deus, mas onde há avivamento, Deus trabalha para a igreja. Aqui em Lagoinha Promissão, nós seremos uma igreja, em nome de Jesus, que Deus ama abençoar. Seremos uma igreja irresistível. Quando tudo isso acabar, a nossa igreja, a nossa comunidade local, seremos uma igreja, em nome de Jesus, que vai atrair dezenas de milhares e centenas de milhares de pessoas. Porque seremos uma igreja
que Deus ama abençoar. Porque nós vamos estar nesse lugar de ouvir aquilo que Deus tem para nós. Amém? Coloca a mão no altura do teu coração. Repita comigo essa oração. Nós vamos nos identificar um com o outro. De repente você me ouviu e você sabe que você está gastando tanto tempo e você percebeu, o Espírito Santo falou para você que você está gastando tempo e você nem servo de Deus é. Você nem, pastor, eu estou ouvindo esse sermão, pastor, eu nem servo sou. Pastor, eu queria, nem servo. Você está gastando tempo, perdendo tempo com ilusões. Coloca a mão no teu coração. Eu quero orar com você. E você vai receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Ou você que estava afastado, perdendo tempo no mundo, você vai se reconciliar com o Senhor. Eu vou orar com você, apenas direcionando você nessa oração. Nós vamos nos identificar. Coloca a mão no teu coração, feche seus olhos, repita comigo, por favor. Ore comigo. Senhor Jesus, eu abro o meu coração e eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que havia me desviado, arrependido eu volto, na certeza que o Senhor me recebe de volta. Se você fez essa oração pela primeira vez, e você não apenas orou repetindo, mas orou com fé, e você está recebendo Jesus como seu Salvador, ou você que está voltando para Jesus, você vai deixar de viver essa vida perdendo tempo e de ilusões aí no mundo, e vai estar na presença de Deus conosco. Se você estiver aí perto de alguém na sua casa, eu queria pedir que essas pessoas abraçassem você. Como eu gostaria de estar aqui agora, de estar aqui exatamente com você, aqui no altar, e poder dar um abraço em você. Toda a igreja gostaria de dar um abraço em você. Eu não sei nem onde você está agora, mas Deus está vendo você, Deus sabe onde você está. E porque Deus sabe onde você está, Lucas capítulo 15 diz que está tendo uma festa no céu pela sua vida. E se o céu está fazendo uma festa pela fé, nós vamos fazer uma festa aqui também para receber você. Porque quando tudo isso acabar, você vai estar conosco aqui na igreja em nome de Jesus. Por isso eu vou contar de 1 até 3 e vou pedir para você dar um abraço aí de quem estiver do seu lado, na sua casa. E no 3 você vai fazer isso, amém? 1, 2, 3. Bem-vindos à família de Deus. Bem-vindo. A sua vida nunca mais será a mesma. Deus tem algo novo para a tua vida. Deus tem algo extraordinário para a tua vida. A história da sua vida, da sua família, nunca mais será a mesma. Em nome de Jesus. O teu passado agora, Deus está lançando no mar do esquecimento. Em nome de Jesus, receba isso na tua vida. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Toda a igreja agora quer dar um abraço em você. Abre os seus braços aí. Receba aí o abraço do pastor. Em nome de Jesus. Amanhã, às 20 horas, nós vamos ter uma live. Não vai ser por esse Facebook, nem por esse Instagram. Vai ser no Facebook dos homens nobres. Vamos fazer a live do culto dos homens. Agora, terça-feira, às 20 horas, teremos o nosso culto fé. Por essas mesmas redes aí. Por esses mesmos Face e esse Instagram. Sábado teremos o nosso culto jovem aqui às 20 horas. Domingo novamente às 19 horas. Em nome de Jesus. Deus abençoe seu coração. Levanta a sua mão. Que a graça do Senhor, Deus o Pai, a comunhão do Filho e a consolação do Espírito esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Em o nome de Jesus. Deus te abençoe. Se você tiver alguma demanda urgente para tratar conosco, nós estamos aqui na igreja para receber você. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Um abraço. Em nome de Jesus.